vocês? Estamos felizes em tê-los aqui num momento muito especial. Esse momento é o momento que a gente vai assim, descobrir um pouco da história de João. É como se fosse uma entrevista, tá bom? Estamos ao vivo aqui diretamente da Igreja Adventista Santa Felicidade com o nosso jovem João. Ele é o nosso líder jovem ali da Igreja Adventista do Santa Cruz. E o João, ele saiu do estado do Maranhão para vir para cá, para o estado do Paraná. João, conta para nós assim, como foi essa decisão que de repente você tomou para uma mudança assim tão grande, tão drástica na tua vida. Saiu lá do Nordeste do nosso país e vem aqui para o Sul. O que te levou a tomar essa decisão? Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer e um agradecimento meu daquele que proporcionar falar um pouco da minha história aqui. Primeiramente, quem proporcionou sair da minha casa, da casa dos meus pais em si, foi para trabalho em si, ganhar autonomia, ter mais uma responsabilidade na minha vida. Desde quando sair daqui e chegar aqui hoje em Cascavel. E João, você deixou teu pai, tua mãe. Eu conheço um pouco assim da tua história, porque a gente acabou viajando alguns dias junto, né, distante. E assim, o que eu percebi, tua família tem alguma estrutura financeira, dava para você continuar lá, digamos assim, dependendo deles, tá? De repente estudar por lá, mas você encarou um desafio maior quando você está falando aí dessa questão de individualidade, crescer na vida e veio para cá. Agora eu quero te perguntar uma coisa. A vinda para o Sul mesmo, só foi a questão de trabalho. A princípio era isso que você tinha em foco. Isso, o que acontece? Meu pai nasceu dia 21 de novembro de 2020, 21, isso. Daí, pedi permissão dos meus pais, minha mãe e tudo mais. Só que tem que falar isso aqui porque senão eu não consigo explicar a história do Cristo. Tá? Na minha casa tinha tipo um pouco de brigas em si, né? E principalmente quando eu conheci o sábado, quando eu comecei a guardar o sábado, a fazer as coisas para Deus no sábado, tipo, parece que começou a intensificar um pouco mais as brigas em casa. Daí teve um certo dia que, num sábado em si, uma briga foi muito feia em si. Eu falei pra minha mãe, acho que é melhor eu ir embora de casa, talvez para acalmar as coisas, para melhorar as coisas e tudo mais. Principalmente com meu pai, hoje eu sou tudo certo com ele, graças a Deus. Mas a decisão foi essa. E foi uma decisão boa, porque eu vi que eu amadureci mais e na igreja em si, eu também amadureci mais. Então você chegou aqui em Cascavel, novo na fé, em um lugar que você não conhecia ninguém. Como foi esse começo, João? Conta para nós, como foi esse começo aqui em Cascavel? Eu lembro que eu cheguei aqui perto do Ano Novo, acho que era dia 31 de dezembro, quase virada de ano assim, passei de Ano Novo, o pessoal que eu nem conhecia na vida, primeira vez que eu vi. Daí eu lembro que foi na sexta-feira, aí no sábado em si, no primeiro já era sábado, né? Eu falei, cara, o primeiro dia eu cheguei, a primeira coisa que eu quero fazer aqui em Cascavel hoje é conhecer a igreja. Então a primeira coisa que quando eu cheguei em Cascavel, eu fui procurar trabalho, procurar uma casa de morar, fui conhecer a igreja adventista. E a primeira igreja que eu fui aqui foi a igreja central de Cascavel, fui, voltei. Uma semana depois comecei a frequentar a igreja de São Cristóvão, no Jardim Clarito. Eu tenho um imenso carinho por eles, que me abraçaram, me acolheram bastante gente mesmo. E hoje eu estou aqui no Santa Cruz, estudando a lei. E teu primeiro trabalho aqui, João, foi o quê? Que tá chegando, tem que pegar o que vem. Como é que foi isso? Conta pra nós. Deu 12 dias que comecei a trabalhar. Eu lembro da minha história detalhadamente, porque eu lembro que é algo que me marcou muito na minha vida, né? Foi 12 dias que comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar na Copavel. Eu trabalhei na Copavel, no setor de peito, é um setor assim que é um pouco complicado, né? Vamos falar a verdade pra vocês, nunca fui alguém que precisou acordar muito cedo para trabalhar, ou alguém que precisou assinar a carteira, tem a primeira carteira aqui. Aqui, como o pastor falou, minha família tem um pouco de estrutura, meu pai, graças a Deus, hoje é muito bem de estrutura financeira, mas trabalhei na Copavel, trabalhei 6 meses na Copavel e depois disso eu continuei na vida de trabalho, na Conselhos e hoje onde eu estou agora. Ok, João.
De verdade, o que você pode demonstrar para nós aqui no momento começo com nossos jovens, nessa área profissional, a gente vê que você se empenhou em tudo, aliás, você se empenhou por onde você passou. Digamos assim, começou lá embaixo, um trabalho mais difícil, e aí Deus foi abrindo portas para você. Conta para nós assim desse teu compromisso com Deus e tua fidelidade com Deus. Você falou, a primeira coisa que chegou foi procurar uma igreja, não foi, a primeira coisa não foi emprego. Se um plano individual com Deus, de fidelidade para com Ele? O pastor, antes do pastor Neto estar aqui, eu conheci o pastor Arnold. Eu não falava muito com ele, né? Mas teve uma pregação que eu assisti dele lá no Santa Cruz, que ele falou que a mesma quantidade de dízimo que a gente dá é a mesma quantidade de oferta que a gente tem que dar. Então eu sou um cara muito curioso. Fui pesquisar, perguntei com o Nelson, na época eu trabalhava com o Nelson, na empresa que ele tinha também. Daí eu falei, cara, Nelson, se isso aqui for a verdade, eu procuro buscar a verdade. Aí desse dia em diante, eu sempre, graças a Deus, entendi que dizimar e ofertar era algo necessário na vida do ser humano e na vida do cristão também, porque é Deus que levanta a gente. Eu decidi todo mês em si, todo dinheiro que eu ganhasse, independentemente se alguém me desse, se eu ganhasse de alguma coisa, eu dizimaria 10% e ofertaria também 10% da minha renda. Tipo, então se eu ganho R$100, eu dizimava 10% de 100 e 10% para a oferta também. Isso. Você fez esse plano com Deus? Fiz esse plano com Deus e até hoje, mesmo eu fiz esse. As pessoas podem pensar assim, eu posso fazer um plano desse aqui quando eu tiver ganhar muito dinheiro. Só que eu fiz e não ganhava praticamente quase nada na época. Então. Ok, João. Aí a gente vai para a parte final pensando assim, o primeiro foco da vida de lá foi o trabalho. Aqui você encontrou o trabalho, mas também não só o trabalho, você faz o que mais aqui hoje? Hoje eu trabalho na Ford. Já nós vamos chegar lá no ponto alto, mas assim, o que você faz mais hoje aqui, além do trabalho? Em relação. Hoje eu estudo também. Você estuda? Eu também estudo. Qual faculdade que você faz? Eu estudo ali na Univel, odontologia. Graças a Deus eu sempre tenho um lema comigo, né? Que temos sempre que acreditar nas coisas. Mesmo não dando certo, tem que acreditar. Eu lembro que eu fiz o Enem, prestei o Enem, eu fiz a Univel. Daí liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou estudar nessa faculdade aqui, no próximo ano. E deu tudo certo, graças a Deus, estudei, fiz, passei. E só agradecer a Deus em todas as coisas. João, ele entrou nessa empresa, e eu acompanho muito o João, acompanho de perto dele. E eu chamo ele assim de águia. Deus deu uma habilidade para ele, que a habilidade é a habilidade da venda. Você não sabe como ele é bom para vender. João, qual foi o teu primeiro desafio lá na tua empresa? Quanto tu tinha que vender por mês? Lá no começo, fala lá no começo. No começo, um pouquinho lá. No começo que eu entrei lá, antes eu vou falar um pouco como eu conheci esse ramo de venda de si. Eu lembro que eu trabalhei na Consilos. Daí da Consilos eu recebia só um salário normal e tudo mais, eu acho que era 2.100. Daí tinha um senhorzinho lá que vendia paçoca. Daí esse senhorzinho se acidentou, o que eu pensei? Se ele vendia paçoca, eu vou vender paçoca no lugar dele. Daí, dentro da Conselhos inteira, a empresa gigante em si, comecei a vender paçoca e comecei a conhecer a venda em si. Eu falei, cara, isso aqui é bom. Aí certo dia, acho que comendo hambúrguer lá em casa, acho que o Luiz estava lá em casa, que era o sócio do Nelson, me chamou para trabalhar, pediu o currículo, eu mudei. Eu saí da Conselhos para receber menos com eles, só que eu vi mais a oportunidade de crescimento com eles. Por isso que eu agradeço muito o Nelson hoje pelo tudo que eu aprendi. E hoje eu entrei, não deu muito certo lá, mas não foi culpa do Nelson, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. Torço muito por ele. Eu entrei na Forte, né, na Forte Distribuidora. Uma semana antes eu estava trabalhando com servente empreiteiro. E quando eu saí da Forte, que hoje é a Forte Distribuidora. Daí me contrataram uma semana depois. Quanto você tinha que vender? A primeira meta que eu tive que vender era R$150 mil. Graças a Deus foi em setembro assim, inteiro, eu consegui pegar e bater essa meta, 150 mil. Na entrada você conseguiu vender 150 mil, né? 150 mil, foi o último dia.
E quando eu ouvi assim, eu disse, nossa, isso é muito. Mas aí você foi crescendo, vai alcançando os alvos eles vão limitando. E aí conta para nós essa escala então, João, até agora, o que Deus te deu de presente nesses últimos meses? Porque nesses últimos meses eu só via lá do Instagram da empresa, ele aparecendo lá com cheques lá de premiação de melhor vendedor. Conta para nós aí, João. Como eu falei, começou com 150 mil em setembro, daí no outro mês começou para 174, também bati, graças a Deus. Daí em novembro eu não bati, mas em dezembro eu já bati novamente a meta. Daí entrei de férias, viajei para tudo 20. Daí em janeiro minha meta já estava em... Eu ganhei em terceiro lugar, mês de dezembro inteiro assim, ganhei em terceiro lugar. Daí em janeiro eu já estava quanto? A minha meta em janeiro já estava acho que 450 mil já. Daí também bati, daí subiu mais um pouco. Aí em fevereiro a minha meta também já estava em acho que 500 mil. Daí também bati, daí deu um boom, né? Um boom porque entre janeiro e fevereiro eu vendi muito em si. Daí chegou hoje, na Forte, hoje minha meta é de 814 mil. Eu consegui bater. Mês passado eu vendi, pela graça de Deus, dou toda a honra igual a ele, 1,5 milhão. E nesse mês, agora que se passou, eu vendi 1.300.000. Amém? Amém. Tem um começo, tem um percurso e tem lágrimas. No começo, no meio do percurso, essas lágrimas pode chegar um pouquinho mais, elas são de tristezas e preocupação. Mas lembre-se que o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Por que eu gosto disso? Por que eu me interesso muito pela história de João? Ele já está aqui há algum tempo e eu sempre fui olhando para ele, vendo o dom de liderança, entusiasmo, disposição. E aí eu comecei a pensar assim, aqui eu tinha um grande amigo que cantava nas nossas igrejas, o Beto, ele está fazendo teologia hoje. E eu gostava muito assim do Beto, porque eu conhecia a sua história também. E via sempre ele no movimento do talento que Deus deu para ele. E até onde a gente já foi hoje, nós já fomos em vários lugares, eu nunca vi falar mal do comportamento daquele rapaz. Como é bonito isso, sabe? Um jovem solteiro com seus 30 e poucos anos, mas aonde você vai as pessoas só dizem assim, é de Deus, é cristão. E a mesma coisa do João, solteiro, uma terra distante, longe dos pais. E tudo que a gente ouve falar do João é benéfico. Seu empenho na igreja, líder de jovem da igreja, junto com o Fábio, líder de pequenos grupos. Sabe, o foco de ganhar almas para Deus, testemunhando o seu trabalho. Uma vez em algum grupo você levou uma colega lá do trabalho, em algum lugar eu vi, você me apresentou. Gente, é possível. Deus quer abençoar os jovens adventistas. É possível. Tem uma história, tem uma caminhada pela frente. Que, sabe, não se separa. Tem fidelidade no meio, tem voto no meio, tem pacto no meio. O João hoje é um vencedor. Ele, além de se manter sozinho aqui, ele está fazendo a sua faculdade e, acima de tudo, tem usado os seus dons e os seus talentos como um ministério. Amém. Por isso, louvado seja o nome de Deus por isso. E se torna o João um exemplo para os nossos jovens de que é possível, com a presença e com a ajuda de Deus. Tua última frase para a nossa galera, um conselho, uma frase, de acordo com o que você passou e viveu. Eu acho que um conselho bastante que eu tenho na minha vida é sempre ter fé. Sempre ter fé e nunca imaginar. Eu sempre já ouvi falar sobre o nosso distrito em si, que tem algumas igrejas que são pequenas, mas já falei em pequenos grupos que falam nossa igreja, nunca pense em pequeno, sempre pense em grande. A felicidade hoje veio 5, 10 pessoas, sonhem grande que vai encher a igreja. A Santa Cruz veio 5, 10 pessoas, sonhem grande que vai encher a igreja, e vai chegar mais almas, e pessoas mais vão vir. Porque a nossa vida é curta. E o próprio Cristo falou que a gente tem que ir pregar e falar para as pessoas.
e ter muita fé. Uma frase que eu tenho comigo muito é a frase de Tiago, né? O homem que fala com Deus e duvida é como a onda do mar. Não pensa o homem que receberá tal coisa de Deus. A gente tem que sonhar e ter fé e trabalhar muito. Deus abençoe você. Amém? Saudação aí para o João. São 17h25. Nós vamos agora para um dueto especial, não é isso, Cris? Chamar o Samuel aqui, o nosso cantor da tarde. Samuel também é um missionário aqui pelo Brasil e pelo mundo. Isso.